Olá, começando mais um podcast Cineclube Matinal. Sou o Roger Lerina, estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, e mais uma vez dividindo a mesa e o papo com meu amigo jornalista, crítico de cinema, Marcelo Perrone. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Roger? E aí, pessoal? Pois é, Marcelo, a gente adora cinema, é óbvio, mas a gente já confessou aqui que a gente também gosta de ver produções nos streamings, como séries, documentários, filmes feitos especialmente para esse tipo de plataforma, porque nos últimos anos, especialmente, a gente tem acompanhado um aumento da qualidade desse tipo de produção, e equivalente a muitos filmes e até superando em alguns casos. Então a gente se sente no direito e no dever mesmo de também falar sobre esse tipo de produção, porque nós somos cinéfilos sem preconceitos, nós não somos fundamentalistas, não somos puristas aqui. Exatamente. E no episódio 5, um dos nossos assuntos foi o Eternauta, essa série argentina, veiculada, está no catálogo do Netflix, que é baseado numa história em quadrinhos clássica lá dos Hermanos, numa dupla argentina, do final dos anos 1950, e que finalmente, depois de muitas tentativas fracassadas, chegou a uma versão audiovisual, esse seriado, uma primeira temporada, 6 episódios, né, Marcelo? Foi isso? Eu acho que era assim. Depois vem uma segunda temporada que vai complementar o livro, né? Exato, do Osterheld. do Osterheld. E é uma série protagonizada por Ricardo Darín, né? O nome do cinema argentino para o mundo inteiro, né? No final das contas, a gente associa diretamente, quando se fala de cinema argentino, já vê o rosto do Darín. E a gente resolveu falar nesse episódio de outras séries argentinas, mostrando que a qualidade da produção dos Hermanos também se destaca nos streamings. Eu me lembro, o Marcelo sabe muito bem, a gente se conversa muito, talvez desde o, sei lá, dos começos dos anos 2000, e até antes, meados dos anos 1990 já, como o cinema argentino se destacava pela qualidade dos seus filmes. E muita gente dizia que os filmes brasileiros não tinham uma qualidade, é algo discutível, da mesma forma como dizer que o cinema argentino é sensacional, é excelente, não é bem assim, tem filmes muito bons, óbvio, mas tem outros nem tanto. E também o cinema brasileiro, também não dá para dizer que ficava atrás do argentino, são questões que a gente pode contextualizar. Mas, de qualquer maneira, criou-se uma espécie de uma imagem, né? Um mito do cinema argentino, etc. E agora, não é que os Hermanos também estão mandando muito bem nos seriados. Não é só de Eternauta que vive também a produção argentina. Eles há muito tempo fazem filmes e novelas também, muito legais. Mas eles têm produzido bastante coisa que tem chegado a outros mercados. Eles têm muito essa facilidade, como o cinema também tem deles e de outros países da América Hispânica, de falarem o espanhol, poder compartilhar uma língua comum entre vários países e também com a Espanha, na Europa. Então isso facilita a produção e a circulação dos produtos. Mas, de qualquer maneira, tem coisas muito boas, independentemente da origem. Nós vamos falar um pouco delas aqui. E o Marcelo selecionou 2 séries recentes argentinas bem diferentes, para mostrar que eles se dão bem, eles articulam em linguagens, em gêneros diferentes. E a gente vai começar falando aqui de uma que tem um título maravilhoso, que é bem argentina, assim, né? O Melhor Infarto da Minha Vida. Como é que essa série, Marcelo? Exatamente. Isso que o Roger falou é verdade, assim, a produção das séries argentinas que têm chegado ao Brasil, elas seguem um padrão de excelência próximo do cinema. É bom a gente sempre contextualizar que, como o Roger disse, que a gente tinha essa coisa de valorizar o cinema argentino em detrimento da produção nacional, tem todo um contexto, né? Porque a gente só vê o que chega aqui. Muita coisa não chega aqui, e também eles também produzem, a proporção que é de volume de produção do Brasil e da Argentina é incomparável. Então, é óbvio que um país que produz muito como o Brasil vai se produzir proporcionalmente filmes bons e ruins, e aqui a gente tem uma dificuldade toda de mercado e circulação
que eles lá há muitos anos resolveram, que eles têm um fomento estatal muito importante Tinha, lá, né? do INCAA. Tinha, acabou tudo, né? O Milei cortou, agora tudo. redimensionou lá algumas coisas, assim, eu não acompanhei mais como ficou, porque deu muita gritaria lá, né, por causa do... Realmente, o Instituto Nacional do Cinema Argentino é super importante para a produção argentina. E o Milei desmantelou lá, mudou umas regras que dificultou mais ainda a produção, mas eu não tenho acompanhado assim para ver como anda. Mas o sistema que eles têm de coprodução com a Espanha, como o Roger falou, é muito importante porque viabiliza muito dessas produções justamente para poder circular em toda a América Hispânica e na própria Espanha. O Melhor Infarto da Minha Vida, ele é muito interessante assim pela questão essa de um tema que é tipicamente argentino, que é essa questão do tema melodramático, agridoce, espirituoso, que brinca muito com essa condição da vida, assim, no caso, o ator que é o protagonista é Alan Sabag. Ele é conhecido no Brasil, para quem acompanha mais o cinema argentino, num filme chamado Décimo Homem, do Daniel Burman, que ele interpreta um rapaz judeu que lá do bairro do Once, que às voltas com problemas afetivos com o pai, que é um judeu mais ortodoxo, assim, e ele volta para casa para tentar parar umas arestas familiares. É um filme muito bacana, assim, que passou aqui em Porto Alegre, estreou no Brasil. E na série, ele interpreta... A série é baseada num livro do Hernán Cassiari. Hernán Cassiari, né? Ele é um escritor, jornalista, foi um dos pioneiros na Argentina dessa transição para o mundo digital, se tornou um influenciador, morou na Europa, voltou para Buenos Aires, morou no Uruguai. Então a série meio que mistura o personagem, que se chama Ariel, incorpora meio que um alter ego do Hernán Cassiari, inclusive vivendo as próprias situações do infarto, foi vivida pelo próprio autor. Ele é um sujeito, assim, é um escritor, aspirante a escritor, na verdade, né, que trabalha numa editora que faz... que é ghostwriter de uma grande editora de Buenos Aires, que faz biografias e livros por encomenda para empresários famosos. E ele vive assim, mas obviamente ele gostaria de dar vazão à sua veia literária, que ele é um poeta, assim, que ele se acha um poeta e faz muito a contragosto esses serviços. E a série é uma série boa, assim, porque são só 6 episódios. Eu gosto de séries que são assim curtinhas, assim. Ele recebe uma encomenda para fazer um livro para um advogado que é um cara assim totalmente meio escroto, assim. Ele já de cara antipatiza com o sujeito, não quer pegar o serviço, mas está precisando de grana porque ele acabou de tomar um pé da mulher. Então vocês imaginam, ele está naquela fase assim com um emprego que ele odeia, acabou de ser dispensado pela mulher, e aí vagando ali um dia de noite em Buenos Aires, ele vai parar num clube junto com o patrão dele, onde está tendo um espetáculo de flamenco. E aí eles, pelas vias mais tortuosas, assim, que ele acaba se aproximando da dançarina de flamenco essa, e eles acabam vivendo uma aventura assim meio... aquela coisa de comédia de erros, assim. Ele acha que ela tá interessada nele, mas ela não tá nem um pouco interessada. Por algum desatino ali, eles acabam ficando próximos e vão parar em Montevidéu, que ele tem um evento literário lá e ela tá precisando fugir ali do pessoal que ela tá acompanhando ela, que ela quer fugir. Então ela mostra esse interesse nele, não por um interesse amoroso, mas interesse providencial para poder sair. Eles pegam um ferry boat, saem, vão parar em Montevidéu. Isso que é legal na série, assim, ela sai de Buenos Aires e se passa boa parte em Montevidéu, e eles chegam no dia que a seleção do Uruguai está disputando um jogo importantíssimo para eliminatórias da Copa de 2018. Então a cidade está toda mobilizada em função disso, é legal ver esse astral na cidade. E aí ali eles vão conhecer um outro casal, que eles se hospedam num Airbnb e vão na casa desse casal e vão se envolver numa ciranda, assim, que vai justificar o tal do infarto esse. Aí a série vai e volta no tempo, assim, meio que para apresentar esse outro casal. E eu gostei, assim, achei muito... Ela é
não tem grandes pretensões, mas ela tem um texto assim que é excelente. As tiradas dele, assim, de filosóficas, pílulas dele de sabedoria, são muito bacanas, assim, porque ele é um cara assim que é um intelectual, né, que tem uma veia literária, assim. Então todas as tiradas dele são com esses paralelos assim de citações. Isso é uma é muito legal, característica, assim. né, Marcelo, do melhor, pelo menos o que a gente considera o melhor e o que é mais elogiado no cinema argentino no mundo inteiro, mas aqui no Brasil quem acompanha cinema costuma dar muito valor para isso, que são as histórias bem construídas, os diálogos inteligentes, espirituosos, as referências. Sim. E a gente vai falar mais nas próximas séries, isso vai ficar, que a gente vai comentar aqui, fica muito claro a importância das referências culturais e artísticas. Sim. E aí, uma tese também minha, daquelas teses, né, que podem ser totalmente contestáveis, isso tem muito a ver com a sólida formação cultural, literária mesmo, letrada, em geral, do argentino, do povo argentino, em comparação com outros, com outras sociedades, mesmo com a brasileira. Os uruguaios, da mesma forma. Então, são sociedades, são grupos que têm uma intimidade com a leitura, com a literatura muito fortes, muito próximas e desde muito cedo. E isso, sem dúvida, repercute na hora que tu vai escrever, porque cinema não é só imagem e som. Cinema são palavras, tem texto antes que precede essas imagens. Alguém tem que escrever histórias, tem que descrever situações, interações entre personagens, diálogos. E ter uma boa base literária é fundamental para isso. Nessa série é evidente esse personagem. Então, isso é aquela coisa que a gente admira muito nas produções argentinas, é a mistura de humor, sarcasmo, cinismo, informação, inteligência, que circula por muitos ambientes e muitas referências. Sim, é um humor autodepreciativo que eles têm às vezes. O personagem, eles brincam muito também, ele, um amigo, que ele é judeu, então tem toda uma coisa lá da comunidade judaica de Buenos Aires que é muito forte também. E é isso, Roger, ele tem toda assim, e que não é forçado, tem várias referências assim literárias, gastronômicas, culturais assim de Buenos Aires que aparecem naturalmente na trama, não é aquela coisa forçada, assim, que ele, tipo, vai num clube, vai num bar, come um assado, vê lá uma leitura de poesia, tudo assim com uma naturalidade que é muito fluida, assim, no filme. Em nenhum momento parece assim, eles querem mostrar, quer mostrar, quer destilar conhecimento. Não, totalmente, faz parte do universo desses personagens. Que é muito bacana isso, assim. Naturalmente, isso aí acaba aflorando na narrativa, assim. E quando eles vão para Montevidéu também, o casal que eles conhecem é um casal, assim, é um executivo e uma professora de piano. Que eles moram num casarão, assim, então a conversa é sempre, assim, bons vinhos, concertos, uma naturalidade. Falam de poesia, falam de literatura, tudo muito natural, assim. E outra coisa que facilita, né, Marcelo, essa naturalidade, essa fluidez que tu disseste, é efetivamente, como eu disse antes, essa proximidade e intercâmbio mesmo cultural e linguístico entre diversos países, né? É muito, muito fácil, né, montar uma história para eles que se desloca de Buenos Aires para Montevidéu. E aí, do ponto de vista depois da comercialização, da repercussão desse filme, já é um filme que já tem doble chapa, digamos assim, já é um filme argentino e também uruguaio. E ainda tem, como eu falei antes, a Espanha. Então, a personagem que ele, né, a mulher essa do Flamengo que ele se relaciona, é vivida por uma atriz espanhola, a Olivia Molina, que é filha da Ángela Molina, que é uma grande atriz espanhola, fez muitos filmes importantes, inclusive que é um dos grandes filmes do cinema europeu dos anos 70, 80, dos anos 1970, que é Esse Obscuro Objeto do Desejo, que é um clássico do Luiz Buñuel. Então, tem todo esse trânsito. Tem o Imanol Arias no elenco desse filme, que é um ator espanhol também importante, e que está nessa série
né, do meu primeiro... Sim, ele faz parte da a melhor infarto da minha vida. Ele faz parte da trupe essa da bailarina, assim. Pois é. E o que é legal, que me chamou a atenção, é que a gente não está muito acostumado a ver Montevidéu, assim, Uruguai, assim. Então é super presente, assim, as imagens das ruas, das ramblas. Montevidéu aparece bastante, assim, na série, assim. Eu não me lembro de ver, mesmo no cinema, no cinema uruguaio aqui não chega tanto, assim, e as séries uruguaias eu não me lembro de ter visto, assim. Essa visibilidade, e para nós aqui, gaúchos, aqui acaba sendo muito, muito interessante muito isso. próximo para nós. Agora, Marcelo, como eu falei, essa série dá Tá para ver na Apple TV+, Não, né? essa aí é da canal Disney. Star. Tá dentro da Disney ali, quem tem assinatura da Disney, ele é da plataforma Star, que aliás é onde estão basicamente todas as séries bacanas argentinas agora, meio que eles agruparam ali nesse serviço, assim. Com exceção de uma que a gente vai falar agora, que Pois é a única que não tá ali. Que tá é no Netflix, da né? Netflix, Que é Cilada. Cilada. E eu queria que tu falasse sobre essa série, que daí já é outra pegada. Aí nós já entramos naquele tipo de filme, de série de crime, que também é um sucesso, as pessoas adoram acompanhar esse tipo de série. Só que, tanto que está muito associado em muitas dessas séries com frio, né? Exato. Especialmente as séries da Netflix e outras, sempre são ambientes mais gelados lá do norte, da Europa do Norte, ou mesmo na Escandinávia, assim, né? E aqui, a adaptação na Argentina foi botar em Bariloche, ali na Patagônia, que também é frio. Como é que é essa série se lá? O mais próximo de frio que eles acharam foi ali, né? A série tem como protagonista a Soledad Villamil, que as pessoas devem lembrar dela, né? Certamente por uma parceira do Ricardo Darín no O Segredo dos Seus Olhos. É uma das grandes atrizes argentinas. E é uma série que ela é baseada num livro do americano Harlan Coben, que ela é, como o Roger disse, ela tem uma premissa que ela é meio comum em todos esse tipo de séries, que é uma onda de crimes numa pequena cidade, e a Soledad vive ela é tipo uma jornalista investigativa, assim, que tem um programa na internet que ajuda a identificar criminosos, assim. E essa onda de crimes, assim, com meninas adolescentes, acaba despertando a atenção dela, e ela passa a investigar, porque a polícia não consegue encontrar o culpado, não chega a nenhuma conclusão, tem muitas pontas soltas, como é típico nesse tipo de narrativa, né? Todo mundo é suspeito, e ela, nas investigações, também como é comum nesse tipo de série, ela tem problemas familiares, que ela separou do marido, tem uma filha adolescente que também não tem um bom relacionamento, vive numa tensão entre trabalho e vida pessoal. E ela se lança, então, a investigar esse crime, acaba cruzando com potenciais suspeitos, e aí também não vou dar spoiler, mas o que não digo interessante, mas o diferencial dessa em relação a outras séries argentinas é que ela acaba tendo um aspecto mais genérico. Mesmo se passando ali em Bariloche, na Patagônia, um cenário lindíssimo, assim, ela acaba, até pela Matriz, que é um livro americano de suspense, ela acaba ficando essa coisa híbrida, que ao mesmo tempo tem esse ar latino, argentino, mas ao mesmo tempo ela é genérica, que poderia ser em qualquer país, qualquer lugar, poderia se adaptar a esse tipo de história, assim, ela não tem o foco na coisa da personalidade que a gente falou do argentino, da cultura argentina, assim, não é o destaque da série, diferentemente de outras séries que a gente vai comentar mais adiante, assim, que já são mais antigas, que aí sim tem esse molho argentino que é o diferencial delas, assim. Mas é interessante, assim, para quem gosta desse tipo de narrativa, assim, de crimes em pequenas cidades, onde todo mundo é suspeito, quando a coisa parece que vai para um lado, vem uma reviravolta que leva tudo para o outro. Então, e a Soledad é uma bela atriz, então, bela realmente, né? De uma atriz muito boa e uma atriz linda, assim, e ela tá muito bem no papel, assim. A Soledad Villamil, no final das contas, depois do Segredo dos Seus Olhos, né? Esse filme do Juan José Campaneja, que fez um sucesso mundial, bom, é o Oscar, né? Uhum. E ela tem acabou tendo uma relação forte, assim, com o Brasil, porque veio
rodar alguns filmes, né? Aqui participou de um... Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, por exemplo, que é um filme dirigido pelo Paulo Nascimento, um diretor brasileiro, com Edson Celulari no elenco. E a Soledad Jamil fez parte da curadoria do Festival de Cinema de Gramado durante 4 edições. Até 2023 ela fazia parte. Ela também é cantora, né, Marcelo? Fez shows por aqui já também. Fez shows, lançou um disco, né, com música brasileira, né, versões, né, um disco bem bonito, bem bacana. Então ela tem uma relação bastante próxima com a gente, é uma pessoa muito simpática. Ela rodou aqui esse filme, né, Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, foi rodado em Porto Alegre, boa parte dele, né, e então ela esteve por aqui, é uma pessoa muito, muito legal, então é sempre interessante ver. E efetivamente existe um grupo, né, um subgênero quase, que é filme ou série ambiental, série criminal de mistério, de crime, ambientada em cenários, paisagens gélidas. Então esse Cilada se inscreve com uma versão, um sotaque mais argentino, sulista. Nós vamos para um intervalo, Marcelo, rapidinho, e depois nós vamos falar de 2 caras que têm o dedo de ouro, né, pro audiovisual, 2 argentinos que, gente, tudo que esses caras produzem dá muito certo e é muito bacana. A gente já vai falar deles daqui a pouco. Já voltamos. A gente está de volta aqui com o Cineclube Matinal e a gente vai conversar agora. Essa edição nós estamos abordando, né, Marcelo? Séries argentinas, né? Dando algumas dicas aí para vocês de seriados argentinos recentes que vale a pena assistir. E nós vamos falar agora de algumas produções de uma dupla que é incrível, né? Mariano Cohn e Gaston Duprat. São diretores e roteiristas que trabalham já há muito tempo juntos, fazendo primeiro... começaram até na televisão, depois foram fazer filmes em cinema e agora estão arrasando nos streamings. E quem são? O que eles fizeram? Vamos citar algumas coisas aí. Mariano Cohn, Gaston Duprat, Marcelo. Quem são esses caras? Acho que o primeiro filme que eu vi deles foi já era um grande filme, achei muito bom, que era O Homem ao Lado. O Homem ao Lado é um baita filme. Sim, que é a história de um cara que tem como vizinho um brutamontes, assim, que tá fazendo uma obra em casa, e aí o filme é todo centrado na escalada de tensão entre esses 2 vizinhos. O cara que é todo... calma, acho que é um publicitário, meio yuppie, assim, todo... Ele é um arquiteto. Que tem... Exato, e é curioso. Aí, de novo, a gente entra que a gente estava falando antes, essa coisa das referências culturais, históricas, artísticas, que, em geral, esses diretores, roteiristas argentinos têm e colocam, e sabem colocar de uma maneira interessante nas suas produções. Nesse O Homem ao Lado, o arquiteto mora numa casa de um arquiteto famoso, que era uma casa referência de arquitetura modernista na Argentina. E é em La Plata, que é a cidadezinha... não, até a cidade grande, mas é a cidade da região metropolitana de Buenos Aires. Bem, existe essa casa mesmo, ela realmente é uma referência. E aí a gente vê nesse filme, O Homem ao Lado, o encontro, né, Marcelo? Na verdade, o choque entre 2 realidades, entre 2 argentinidades, digamos assim. O argentino culto, refinado, com referências estéticas legais, com trânsito na Europa, etc. E o argentino pelotudo, o argentino bruto, que é o Homem ao Lado, e ambos são tão argentinos, ambos são muito argentinos, só que não dá muito me certo. Lembra aquele episódio do Relatos Selvagens da estrada, que tu pega os 2 caras, o motorista lá com seu carrão importado, BMW, e com um cara que eles resolvem brigar no plena estrada. Relatos Selvagens, que é um filme argentino, com produção espanhola, etc. E depois do Homem ao Lado, eu vou citar 2 filmes também que são muito bons, que é o Cidadão Ilustre, que é um filme com Oscar Martínez, que foi premiado em Veneza como melhor ator, que ele é um ganhador do Nobel de Literatura
que volta para sua cidadezinha para ser homenageado, uma cidadezinha na Argentina, e aí resolve convidar ele para ser homenageado, e ele é um tipo meio excêntrico, assim, meio... E snob, né? Snob, vai meio a contragosto, assim, a cidade, aí lá ele reencontra pessoas do passado dele, e sempre com aquele nariz meio empinado, e aí o filme vai evoluindo para isso, com esses reencontros afetivos dele. Um encontro de dois mundos bastante argentinos. Aí, no caso, o argentino mais raiz, digamos assim, é do meio rural. É a Argentina do Pampa, é a Argentina... Caçador, que coisa que os caras Exatamente, mais bruta, assim. E esse argentino sofisticado, ganhador do Nobel, que são duas Argentinas, são duas realidades que convivem, né? E ele volta, reencontra uma ex-namorada casada com um desses tipos brutos, assim, aí tem todo esse conflito, assim, de identidades. E depois... o outro filme que eu vou citar da dupla que também é interessante, é Minha Obra-Prima, que também lida com essa coisa assim da alta cultura, e todos eles, coincidentemente, esses dois, o Cidadão Ilustre com Oscar Martínez e o Minha Obra-Prima, tem como atores o pessoal que foi trabalhar com eles na televisão depois. O Minha Obra-Prima também é a história de um marchand que resolve convencer um pintor que já teve dias melhores a voltar a pintar para ganhar uma grana, e esse pintor é muito relutante, assim, porque acha que já está aposentado. Aí tem todo esse conflito, assim, de convencer o cara a voltar. Aí tem uns trambique no meio da história, assim, é um filme numa chave mais cômica, assim, mas é muito interessante. E a dupla que faz marchand e artista é o Guillermo Francella e o Luiz Brandoni, que são protagonistas das séries agora que a gente vai falar, que são as séries que tornaram o Duprá e o Coen, assim, tipo, os reis da TV agora nos seriados, que é o Meu Querido Zelador, o Faz Nada e o Museu. São três séries, todas também estão disponíveis na plataforma Disney/Star. A que ficou mais conhecida no Brasil, acho que foi o Meu Querido Zelador, até porque ela é a... É que tem mais temporadas, né? 3 temporadas, né? E ela é uma série também que não dá para dizer que também não bate com essas coisas de classes, né? Porque sem dúvida bate. O Guillermo Francella faz um zelador de um prédio de Buenos Aires, ali no bairro do Retiro, se eu não me engano, que é um bairro chique lá de Buenos Aires. E ele... é aquele zelador que é meio invisível aos moradores, né? Só para fazer os serviços, mas ele acaba se apropriando totalmente da rotina do prédio. Ele é o dono do prédio. Ao ponto de virar... todo mundo depende dele para alguma coisa, e ele vai se aproveitar disso. Aí a série vai escalando num nível assim, de comédia com suspense, assim, porque ele vai se aproveitando da condição dele para chantagear moradores, para ganhar muito dinheiro fazendo pequenas coisas. E, inclusive tem o início da terceira temporada se passa no Brasil, no Rio. No Rio, né? Que tem uma convenção de zeladores, assim. Ele tá fantástico, assim. Eu acho, assim, a série, eu gostei muito das duas primeiras. Acho que na terceira ela perde um pouco de fôlego, mas no nível ainda muito bom. Porque no início a gente tá estranhando, né, esse ambiente assim, de um cara que é como pode, mas tu sabe que não é incomum isso. Eu já ouvi comentando a série assim, com pessoas conhecidas, que sempre tinha alguém que já morou num prédio assim, que tinha um zelador que acabava tomando conta assim, num nível. Inclusive eu soube de uma que o zelador alugava apartamentos do prédio, quando os moradores viajavam, fazia tipo um Airbnb. Que acontece também, o Meu Querido Zelador, em algum momento. Por incrível que pareça, não está descolado da realidade. A outra série, já que é curta, né, que é o Nada, esse... O Meu Querido Zelador dá para ver no Disney. Todas elas estão, essas 3 séries que a gente vai citar. Essa aí, o Luiz Brandoni, que botaram o título no Brasil de Ou Faz Nada, né? Mas eu acho muito ruim. Eu acho o Nada, que é o título original, exato, melhor, né? Assim. Que também, ele é um crítico gastronômico, que está meio se retirando, assim, já foi dono de restaurantes, mas ele é um cara muito, também, turrão, e está resistindo a escrever um livro sobre culinária, para a editora dele, com uma grana
grande, mas ele não tem mais interesse, assim. E ele tem uma certa correspondência, assim, com um personagem, que é muito curioso isso na série, que o Robert De Niro, que é uma figura, foi parar em Buenos Aires, que o Robert De Niro faz, tipo, um contraponto dele, assim, é um americano que também é ligado à alta culinária, assim, e eles acabam, eles se tornaram amigos no passado, e no presente agora, nessa decadência dele, sem perder a pose, né? Ele quer, enquanto tá tentando manter a pose de ganhar uma grana ainda do livro que ele nunca escreve, e ele vai fazendo, ao longo da série, tem essas receitas que ele vai mostrando, as coisas que ele prepara. Aí ele acaba se envolvendo com uma empregada paraguaia, se eu não me engano. Sim, ela é paraguaia. Que vai trabalhar na casa dele, assim. Então, é isso. O filme, ele é impressionante nisso, assim, das receitas, da comida argentina, assim, que a cada episódio tem tipo um prato que ele prepara, assim, com todos os detalhes, assim, ele se encontra com um grupo de amigos para provar. Eu acho muito legal, assim, a série, porque também tem essa coisa da melancolia, tem esse clima meio, que é típico portenho, assim, desse cara que foi um dandy no passado, se veste, assim, de uma forma rigorosa, não tem mais um tostão, mas não perde a pose. É um pouco assim uma brincadeira, uma autocrítica com essa... É quase uma metáfora, digamos assim, do que já foi Argentina, Buenos Aires especificamente, né? Que ainda que não tem mais esse poder econômico que já teve, essa riqueza e essa proeminência cultural, que isso foi desgastado ao longo de muitos anos por uma série de questões, crises econômicas, crises políticas. Então ele acaba sendo essa figura desse crítico, ele acaba sendo a própria Buenos Aires, assim, né? Que ainda tem seu charme, tem sua empáfia, tem seu encanto, efetivamente. Tem suas qualidades, né? Porque ele realmente é um mestre nessa questão da gastronomia, mas não apenas nisso, ele também é um sujeito culto, refinado, mas que tem as suas idiosincrasias, está decadente e tem suas ranzinices, tem seus preconceitos mesmo, né? Seus anacronismos. Então, é como se, né, essa figura encarnasse, né, o Manuel fosse Buenos Aires. E esse encontro inusitadíssimo com o Robert De Niro, que evidentemente o Robert De Niro vai, né, o personagem do Robert De Niro, que é um escritor americano super famoso, ele vai a Buenos Aires, né? Então tem cenas para comer um assado num lugar assado, assim maravilhoso, que parece ser o assado que a gente fica, né, salivando vendo aquilo. Então é uma série muito divertida, de novo também uma série curta, né, Marcelo, que meia dúzia de episódios a gente já E a outra série, que também é nessa mesma pegada que o Roger disse, de um confronto entre passado e presente, é o Museu, no qual o Oscar Ramírez interpreta também um sujeito meio ranzinza, que parece deslocado no seu tempo, que ele disputa um cargo para ser o novo curador-chefe de um grande museu de arte contemporânea, assim. Então, de Buenos Aires. Então ele tem todo o choque cultural, que ele já foi um cara muito importante no passado, e ele concorre a esse cargo disputando vaga com pessoas de diferentes perfis, assim. E ele não entende muito o mundo agora contemporâneo, assim, com todas as questões por exemplo, no filme que aborda muito a questão de identidade de gênero, do politicamente correto. Ele é um cara totalmente sem freios, assim, com vários preconceitos. Então tem esse choque cultural, assim. É uma série também que lida muito com esse aspecto também digamos, da cultura, que não é forçada de forma alguma, é natural, assim. Falar sobre arte, sobre discutir exposições, assim, é uma conversa natural, assim. E a série se passa toda nesse museu, dele viver na realidade ali, e ele acaba se aproximando de uma funcionária,
que tem uma origem mais humilde. Aí também entramos de novo nessa questão de misturar a alta cultura com as pessoas mais, numas camadas mais simples. A falta de entendimento dele sobre a questão da arte contemporânea. Ele é um cara de uma formação mais clássica, assim, então ele é muito relutante de fazer exposições, instalações de artistas contemporâneos, assim, que ele não entende muito o propósito, fala de uma forma depreciativa desse tipo de arte. Então ele é muito interessante, principalmente para quem curte artes visuais, assim, é muito bacana a série. Assim. É curioso, né, porque quem tem, como tu disseste, quem acompanha a arte contemporânea, minimamente que seja, vai se divertir ainda mais por conta das referências, das brincadeiras, dos questionamentos a respeito de conceitos, obras e artistas mesmo. Né? Alguns são efetivamente existentes, obras. Ali apareceu alguns trabalhos que são obras, artes visuais mesmo, e que a série acaba colocando... lança um olhar irônico a alguns conceitos e alguns processos e situações que são típicas do sistema das artes contemporâneas, que valoriza determinadas atitudes, determinados grupos, determinadas formas, né, de comunicação mesmo do trabalho, e que esse personagem ele não consegue, ele tenta aceitar, ele entende que ele precisa se adaptar para poder sobreviver nesse novo universo da arte contemporânea, mas com relutância. É difícil para ele entender e se adaptar a esse novo mundo. E me lembra muito essa série, Marcelo, um filme chamado que fez um baita sucesso, também faz uma ironia com a arte contemporânea, o sistema das artes, dos museus e de galerias, que é The Square, a arte da discórdia. Foi premiado em Cannes, né? O filme foi premiado em Cannes, concorreu até o Oscar de filme estrangeiro, que é dirigido por um sueco, né, o Ruben Östlund, e que também é um filme que em alguns momentos faz uma crítica ruidosa e irônica, sardônica, assim, para alguns postulados aí da arte contemporânea que são talvez bastante discutíveis. Tem essa eu não vi, mas eu recomendo para a gente tentar descobrir se é legal ou não, que também está na Disney, que também é da dupla do Mariano Cohen e Gaston Duprat, que é uma outra série que eu descobri por acaso, que se chama O Agente de Futebol, que é, como diz o título, pelo que eu vi da sinopse, é as aventuras de um empresário de futebol na Argentina. Então, acho que parece que pode ser interessante. Então, eu vou ver para uma outra oportunidade a gente comentar aqui. Vamos comentar aqui. Também vou atrás. Então é isso. Gente, acompanhe essas séries todas aí que a gente falou. Vale a pena uma boa olhada. E especialmente dessa dupla aí, Mariano Cohen e Gaston Duprat, os caras são muito bons mesmo. É muito, muito divertido, muito legal. Era isso, Marcelo? Era isso. Que bom. Então foi o podcast Cineclube Matinal, mais uma edição, que é uma produção da Matinal em comemoração aos seus 6 anos. E é uma realização feita em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e também os Cine Bancários. O programa é gravado aqui no Estúdio Hall. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina e Marcelo Perrone. Produção de Luísa Kiefer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica, a gente tem o Diego Dornelles. Coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Aline Adolfs e a direção de comunicação do Sérgio Hoff. Siga então a gente no perfil Cineclube Matinal, lá no Spotify também, na Apple Podcasts. Toda quinta-feira tem um novo episódio aí para você acompanhar as novidades de história do mundo do cinema e também das séries, dos streamings. Matinal é uma associação sem fins lucrativos de jornalismo e cultura e que só existe por conta do apoio financeiro de leitores, leitoras e ouvintes. Para fazer parte aí do grupo de pessoas que nos apoia, é só acessar matinaljornalismo.com.br/assine. Então, se você não recebe a Matinal News todos os dias, vai lá, te cadastra gratuitamente no nosso site e receba aí no seu e-mail diariamente as notícias que importam sobre Porto Alegre. É isso, gente. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau.